Um assunto agora que interessa os pais e quem também não tem filhos. Porque agora, nessa época de férias de escolas, os condomínios acabam virando um reduto de crianças e adolescentes que, sem muita opção para onde ir, ficam perambulando pelos prédios e áreas comuns e muitas vezes tirando a tranquilidade dos moradores que lá estão. E aí a gente quer saber como fazer para evitar e, caso tenha algum problema desse tipo, o que a lei está dizendo. A gente vai receber agora o especialista em direito condominial, o Rodrigo Carpati, que gentilmente aceitou o nosso convite. O que fazer se a molecada começar a gritar no prédio, meu querido Rodrigo? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos presentes, em especial meu amigo delegado Palumbo, também aí com vocês. Então, é um problema muito grande, Paulo. As crianças, elas precisam de espaço, precisam brincar, elas têm energia. Eu tenho também crianças aqui em casa, mas existem algumas regras. Primeiro, a gente está sendo aí vítima de uma sociedade onde as crianças não podem mais brincar na rua como faziam no passado. Então, os problemas da sociedade voltam-se para dentro dos condomínios. E daí o síndico precisa, dentro do possível, ajustar, regrar. O mais importante é que os pais continuam sendo responsáveis pelos filhos, porque dentro dos condomínios, algumas vezes os pais acham que deixou o filho dentro do condomínio, ele não tem mais preocupação. E, infelizmente, existem aí muitos acidentes e muitos crimes envolvendo crianças dentro dos condomínios, o que tem sido aí uma constante. Então, o regimento interno estabelece as regras, os locais, a criança não pode andar no elevador sem que ela esteja acompanhada do maior de idade, uma criança de menos de 10 anos, uma criança de menos de 12 anos não pode entrar na piscina. Então, essas regras básicas que são leis, algumas outras não são leis, mas existe o bom senso. Eu já vi muito condomínio deixar uma criança de 2, 3 anos ali embaixo sozinha com o zelador cuidando. Isso é um absurdo e não é função do condomínio. Então, o síndico precisa deixar as regras muito claras, os pais precisam entender que por mais que exista aí uma questão social, o pai precisa trabalhar, a criança não pode ir para a rua, dentro do condomínio é o local, mas existem vizinhos que precisam ser respeitados. Eu acho que a melhor política pública era o Palumbo divulgar o WhatsApp dele. 9305577777. Se a criançada começar a gritar, liga pro Palumbo. 9305577777. Olha. Mas eu acho que agora a gente tem que tolerar um pouquinho mais, férias. Todo mundo foi criança, um pouco mais ter mais compreensão, né? Deixa as crianças brincarem um pouquinho mais, fazer um pouquinho de barulho. Mas enche a paciência, hein, Palumbo? Ah, mas você tem filhos? Claro. Ah, mas deixa as crianças brincar um pouquinho, vamos exercitar a mansidão. Eu deixo, querido. Mas não, né? 10, 15 horas. Você sabe que eu jogava bola na rua. Cansativo. Eu também. Na minha rua tinha um vizinho que era o vizinho chato. Então, quando a bola, por acaso, entrava no quintal dele, ele vinha com a peixeira e furava a bola. Já vivi muito isso. Isso é sacanagem. Nossa, já. Não seja o vizinho chato da peixeira que fura a bola das crianças. Ter um pouco mais de... Nas férias escolares, né, mano? Nas férias escolares. Vamos ser um pouco mais Escuta, compreensível, mas às vezes né? não é só as crianças não, né, doutor? Tem muito barulho de festa dos caras que atrapalha. Tem muito barulho de festa, mas as crianças no condomínio, eu também sou pai, também tenho crianças, e a gente sabe que elas fazem barulho. Concordo, pessoal, que ele tem que deixar a criança brincar, logicamente, mas a gente tem que ajustar essa relação, porque a gente tem até uma série em uma emissora que trata de um problema que começou na quadra do condomínio e depois virou uma briga de crianças, começou com uma briga de crianças no futebol e virou uma pancadaria e depois os pais viraram aí o cenário de fundo dessa série, é a briga dos pais. Então a gente tem muito isso dentro do condomínio. Ju, você pediu? Não pedi, mas eu queria comentar. Essa proibição das crianças de 8, 10 anos pegarem o elevador sozinhos, gente, eu acho isso absurdo. É inconstitucional até. É absurdo mesmo, porque eu tenho medo de elevador, eu peço pro meu filho descer comigo, que tem 10 anos. Então... Mas com base no quê? Delegado, tenho medo de elevador, tenho medo. Delegado frouxo. Tenho medo de elevador, tenho medo da minha mulher. Fazer o quê? Todo mundo tem medo na vida, ué? De bandido não tem medo, não, né? Zero. Mas de elevador... Elevador eu tenho medo. E um bandido no elevador, o que você faz? Aí eu deixo de ter medo, né? Eu posso falar? Por favor, Ju. Porque é o direito de vida daquele cidadão. Ele tem 10 anos, mas ele é um cidadão. Então, agora ele não pode utilizar um elevador
sozinho, aí você condiciona a presença do adulto para aquela criança transitar ali no elevador. Aqui em Brasília teve a tentativa de aprovar uma lei dessa, fui radicalmente contra, exatamente defendendo esse princípio, dignidade humana, ir e vir, né? Principalmente de um indivíduo que está ali em plena formação, que precisa descobrir o mundo. Vai discordar, né? Pelo amor de Deus. Tá interrompendo de novo. Não, mas tem uma questão também anterior, né? Que tem muito acidente no elevador. Né? E tem uma criança de 10 anos já tem um certo... Ou seja, há uma lógica. Mas tem um caso de uma criança em Recife, o menino Miguel, que tinha 5 anos, era filho da empregada. E aí estava na casa da patroa. Eu lembro desse caso. O menino acabou morrendo, porque ele saiu no lugar errado. Mas 5 anos, né? Mas 5 a 10 anos já tem discernimento para andar de elevador. Eu também acho que 10 anos. Mas o limite é difícil você precisar. Qual que é a limitação etária? É os pais que têm que decidir. Fala, doutor. Então, a questão é justamente essa. Qual idade a criança passa a ter discernimento? Então, a gente não tem, como advogado, delegado, às vezes a gente não tem essa noção. Existem ABNTs baseadas em estudos que dizem que uma criança, a partir de 10 anos, passa a ter discernimento. De histórico, o que nós temos? Nós temos alguns acidentes. Foi mencionado o caso do menino Miguel em Recife, e nós temos um caso também, infeliz, um caso em que uma menina de 8 anos se enforcou com uma corda dentro do elevador por um acidente. Então, quando o elevador para, o estudo é que uma criança menor de 10 anos não tem o discernimento para tomar uma medida ou para utilizar, se o interfone não está funcionando, para ter uma tranquilidade ou para acionar os meios necessários para que exista um salvamento. Isso também funciona na piscina, né? Também temos inúmeros acidentes dentro de piscinas, dentro dos condomínios. Agora, doutor, e os crimes que decorrem, por muitas vezes, de desentendimentos, né, Palumbo? Tem muito isso em Acontece, a ignorância humana não tem limite, né? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Não tem limite. Você brigar por causa de um filho que está ali jogando bola, por causa de barulho, sai no soco, como a gente tem visto. Esse caso que o doutor Rodrigo comentou, eu acompanhei. Absurdo. O filho briga com o amiguinho, vai o pai lá e dá um tapa na criança, e depois vai o outro que quer sair na mão. Então, a imbecilidade humana não tem limite. Então, mas aí recorre a quem nesse caso, doutor? Então, a gente tem que recorrer, como a ignorância não tem limite, a gente fala em bom senso, e se não tem limite à ignorância, não existe bom senso, é difícil. Então, a gente tem regras dentro do condomínio. A gente tem uma convenção, a gente tem um regimento interno, e principalmente a figura de um síndico que tem que estar aí amparado por um advogado, por uma administradora, para tomar as medidas. E, principalmente, essas medidas devem ser preventivas, educativas. Olha, pessoal, o uso da quadra funciona assim, o uso do elevador funciona assim. Quando o problema é entre crianças, às vezes é mais fácil de resolver quando o problema ultrapassa a criança e passa a estar no adulto, o adulto se intromete. A criança se resolve dentro da quadra, mas na hora que o pai acha que ele tem um direito maior do que o outro, do filho do outro, vira confusão, e a gente tem visto aí os problemas da sociedade, eles acabam sendo reverberados no condomínio. O condomínio é uma micro-sociedade, então tudo que a gente está vendo aí nas ruas, eles estão sendo refletidos no condomínio, com um agravante, porque o condomínio ele é um espaço muito menor do que muitos ambientes, então a gente aglomera pessoas cada vez em ambientes cada vez menores, e como disse aí o Palumbo, não existe aí um bom senso ou uma convivência harmônica, infelizmente. E daí vai imperar o poder do síndico para ajustar essa relação. E o clima horroroso, né? Diga-se de passagem. Palumbo. Natalino, né? Para um Natal, né, meu? Nada pior. Fala, Maninho. Ele falou agora que fica para o síndico. Eu fiquei curioso. Qual é o tamanho da responsabilidade do síndico em casos de briga entre dois condôminos? O que é que... Onde vai o limite do poder do síndico e pelo que ele pode ser responsabilizado num caso assim? Então, o síndico ele tem o poder executivo dentro do condomínio. Ele é a última voz do condomínio, apesar dele não ter um poder de polícia. Então, ele tem um poder norteador, a ferramenta dele é a aplicação de multas, acionar o jurídico, mas ele não responde se duas pessoas entrarem em vias de fato, por exemplo. Ele responde pelas omissões dessa situação. Por exemplo, das pessoas estão brigando e acabam tendo uma morte ali. O síndico não responde, apesar desse fato ter ocorrido em área comum. Mas se esse síndico foi conivente, deixou a situação caminhar, foi acionado, não tomou nenhuma medida, nesse caso específico ele poderia
essa omissão poderia ser penalmente relevante. O doutor, imagine uma outra situação agora. Seu apartamento é alugado, certo? E o inquilino arranjou treta dentro do condomínio e aí o síndico vai lá e obriga o inquilino a ser expulso. Como é que o proprietário fica nessa história? Então, a exclusão do condômino social, ela está prevista no Código Civil, não é um fato simples e quem pode ser excluído é qualquer um que ocupe a unidade. E esse inquilino, caso ele tome aí uma medida contrária àquela comunidade, ele pode sim ser multado, ele pode sim sofrer sanções, assim como o dono da unidade, que tem ferramentas às vezes maiores do que o próprio condomínio para tomar medidas contra essa pessoa. Por exemplo, o proprietário pode encerrar o contrato. Por isso que é importante um alinhamento de cultura entre aqueles que moram ali. O proprietário precisa saber que aquele inquilino está atrapalhando. Vamos supor que o condomínio não tome nenhuma medida, que o proprietário não tome nenhuma medida, sim, aquela comunidade, aquele condomínio pode tomar uma medida contra o inquilino e contra o proprietário também. Muito bem, gente. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial. Obrigado, doutor. Esclareceu bastante, viu? Eu que agradeço e fico à disposição. Foi um prazer falar com vocês, Paulo. Valeu, um abração pra você. Clima bom, né? Pra gente Deixa as crianças brincarem. Né? Deixa as crianças brincarem, boa, né? isso aí. O condomínio todo mundo se ama, né, Mano Ferreira? Família, mesma coisa.